Olá, eu sou a professora Nayara Moraes, diretora da Escola Superior de Advocacia do Estado do Piauí. É com muito prazer que eu estou aqui hoje na Escola Nacional de Advocacia para ministrar uma aula sobre estabilidade e FGTS. Eu queria agradecer, primeiro, o convite feito pelos amigos, diretores da Escola Nacional, Alberto Simonetti e Carolina Petrarca. Para quebrar um pouquinho o protocolo, queria mandar um beijo para meu amigo diretor da Escola de Advocacia da ESA da Paraíba, Moisés Neto, que já esteve aqui ministrando uma aula, fez um show. Então eu estou aqui naquela obrigação de quem deve se soltar e fazer uma aula bem bacana para você. Então vamos iniciar hoje conceituando a estabilidade, falando sobre a estabilidade decenal e os conceitos de estabilidade provisória. A partir disso, nós vamos comentar sobre o FGTS, que está aí uma celeuma a respeito de tem um limite de conta para sacar de FGTS? Posso sacar quando? Porque no final do ano passado o governo federal editou uma medida provisória, a 763 de 2016, que trata sobre as possibilidades de saque de contas inativas de FGTS. Então vamos dar início primeiro falando do conceito de estabilidade. E aí eu falo para vocês, estabilidade é aquela situação de sonho, tá? Que você não pode ser demitido pelo seu empregador. E aí você não pode sonhar demais, tá? Porque senão cai e a gente vai ter um problema. Sonhar demais aí vai barrar no ponto da justa causa. Você não pode cometer nenhum ato de justa causa. Vamos lá para o slide, para a gente fechar o conceito. A estabilidade é o direito do empregado de continuar no emprego ainda contra a vontade do empregador. Aí você está sonhando, tá? Não, mas é verdade. Existe a fixação dessas situações previstas no nosso ordenamento. Então, o empregado vai permanecer no emprego mesmo contra a vontade do empregador, desde que não exista uma causa objetiva a determinar a dispensa do empregado. Que era isso aí que eu estava falando para você, que existe um limite. Você tem uma estabilidade, sim, prevista pela legislação, mas você tem um limite. E o limite é exatamente nas situações em que o empregado executar algum ato que seja contrário, né, à boa realização das atividades da empresa, que seja um ato infracional. Isso não pode acontecer, porque a estabilidade não abarca essa situação. Bom, nós temos a estabilidade decenal, que é um conceito criado dentro da Consolidação das Leis do Trabalho, no artigo 492. Atualmente, apenas os trabalhadores antes da Constituição Federal de 88 é que gozam desses benefícios ou das benéfices em relação a essa estabilidade decenal. Vamos dar uma lida no conceito para a gente compreender do que se trata. Artigo 492 da CLT. O empregado que contar mais de 10 anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido, senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior devidamente comprovada. Bom, aquele trabalhador que conseguia executar trabalhos numa mesma empresa para o mesmo empregador durante 10 anos era considerado estável. É o que a gente chama de estabilidade decenal. Então, são 10 anos que você ficou trabalhando naquela empresa que você pode se considerar aí uma parte mais sólida, integrante, alguém que não vai ser demitido pela simples liberalidade do empregador. Isso é a estabilidade decenal. Hoje, a gente vai ter que superar um pouquinho esse conceito e aí perceber que a legislação foi evoluindo, passando da estabilidade decenal para um conceito de estabilidade híbrida, né, de 2 regimes, e o conceito que a gente tem hoje da estabilidade provisória oriunda com o regime do FGTS. Vamos falar agora sobre o conceito de estabilidade decenal. Vamos lá no artigo 492 da CLT. O empregado que contar mais de 10 anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido senão por motivo de falta grave ou de circunstância de força maior devidamente comprovadas. Veja bem, dentro do nosso ordenamento jurídico, nós criamos primeiro essa estrutura da estabilidade decenal, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. A partir disso, na década de 60, nós tivemos uma evolução para o que a gente considera regime híbrido. Está aí a indicação para você no slide. Esse regime híbrido é um momento em que eu tenho vigente tanto um sistema de estabilidade decenal quanto um sistema da criação aí do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um outro regime. Em determinado momento, foi possível que a pessoa escolhesse qual era o tipo de estabilidade a que ela poderia aderir quando ingressasse no contrato de trabalho.
A estabilidade decenal, ela criava um certo incômodo aos empregadores, porque, na verdade, você pensa que como o empregador é o proprietário da empresa, tem o poder de mando, estaria na mão dele a possibilidade de retirar, de inserir pessoas. E quando eu trabalho com a possibilidade de uma estabilidade, daquele que trabalhou 10 anos na empresa, então uma pessoa que conhece bastante da empresa e que não pode ser demitido, você começa a perceber a partir daí os empregadores demitindo as pessoas antes da conclusão desses 10 anos. Inclusive, a gente teve momentos dentro da nossa legislação em que foi contestado no ordenamento jurídico a possibilidade, inclusive, desse direito da estabilidade decenal ser assegurada a empregados que fossem demitidos com 9 anos. Então, era uma forma dos empregadores fazerem com que os trabalhadores não assegurassem essa estabilidade decenal. Portanto, a gente supera essa questão da estabilidade decenal através da criação do regime jurídico do Fundo de Garantia e vivencia esse momento aí de regime híbrido. Ultrapassada essa fase, a gente começa a perceber que aí, com a criação do regime de FGTS, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais adiante, nós temos que estudar conceitos de uma estabilidade provisória. Vamos lá para o slide. A estabilidade provisória é aquela que protege o empregado contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Mas não é sempre, tá? Enquanto persistir uma situação que veda a rescisão do contrato de trabalho por ato do empregador. Veja só, nós trabalhamos aqui uma hipótese em que o empregador vivencia momentos dentro do contrato de trabalho do empregado em que ele não pode ser demitido. E aí no slide mais adiante nós vamos colocar quais são os exemplos dessa situação de estabilidade provisória que existem hoje no nosso ordenamento. Vamos fixar aí uma observação que está aí de vermelho no slide, diz assim, poderá demitir com justa causa, caberá sim dispensa imotivada, cessada a garantia. Então veja bem, se eu tenho um trabalhador que tem uma garantia provisória, quando essa garantia é cessada, ele pode ser demitido de forma imotivada. E aí a gente tem que perceber que a mesma situação anterior da existência de uma possibilidade de justa causa dentro da estabilidade decenal poder gerar uma extinção desse contrato de trabalho, isso também vai existir aqui na estabilidade provisória. Vamos lá ver as situações de estabilidade provisória definidas no nosso ordenamento. Tá aí 5 casos para a gente comentar. Os 3 primeiros são relativos à representatividade. Então, a gente trabalha em ambientes laborais e a gente sabe que existe necessidade de os empregados serem representados por um deles para manter uma relação mais estreita com o empregador. E aí nós selecionamos as 3 primeiras situações, o integrante de comissões internas de prevenção de acidente, o dirigente sindical e a comissão de conciliação prévia, que são situações permitidas na legislação e que tratam dessa representatividade do interesse dos empregados. Nós separamos também aí a questão da gestante e a situação do acidente de trabalho, que é bem importante, já foi muito questionado em concursos públicos, se continua pagando FGTS, se não continua, isso a gente vai ver ainda na aula de hoje. Vamos adiante. O integrante da CIPA. Bom, o que é a CIPA? A CIPA é uma comissão interna de prevenção de acidentes. Ela acontece em empresas que têm mais de 50 empregados e empresas que trabalham com atividades insalubres e perigosas. Vamos dar uma olhada aí na previsão legal. Será obrigatória a constituição de comissão interna de prevenção de acidentes, na CIPA, de conformidade com instruções estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de obra nela especificadas. Então, é o Ministério do Trabalho que regulamenta as atribuições, a composição e o funcionamento das CIPAs. Dentro das CIPAs, os empregados que fazem essa representação, eles têm a estabilidade provisória. Vamos ver aí a indicação de que são empresas com mais de 50 empregados que trabalham com atividades insalubres ou perigosas. Passando para o próximo slide, a gente vê 165 da CLT, que fala sobre essa estabilidade. Vamos dar uma lida. Os titulares da representação dos empregados nas CIPAs não podem sofrer despedida arbitrária.
entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Se ocorrer essa despedida, cabe ao empregador, em caso de reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a existência de qualquer dos motivos mencionados neste artigo legal, sob pena de ser condenado a reintegrar o empregado. Um integrante de CIPA possui estabilidade prevista na CLT, então é uma estabilidade provisória. O próprio dispositivo legal prevê que é desde o início do registro da candidatura até 1 ano após o mandato. É um prazo suficiente para que esse integrante da CIPA possa estar resguardado para exercer suas funções. Você imagina que alguém que representa os interesses de um trabalhador tem que ter garantia do seu próprio trabalho, senão ele vai ter receio de realizar sua opinião, de defender os interesses do trabalhador, e aí ele precisa ter essa autonomia, por isso a legislação faz essa previsão. Vamos ver um pouquinho quando a legislação fixa o prazo dessa estabilidade. Artigo 10 do ADCT. Até que seja promulgada a lei complementar que se refere o artigo 7º, 1 da Constituição Federal, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro da sua candidatura até 1 ano após o final de seu mandato. Veja bem, os membros das comissões de CIPA são eleitos e geralmente trazem consigo suplentes. O TST já decidiu que esses suplentes também têm direito à garantia provisória, à estabilidade. Então, eles também estão protegidos. É uma situação que pode acontecer, né, que o trabalhador que está eleito se ausente por um determinado motivo e o suplente precisa executar suas atribuições. Nesse caso, existe também a necessidade de resguardo da atuação desse suplente. Está aí na súmula 3391 do TST, o indicativo dessa estabilidade para o suplente. Vamos trabalhar agora o segundo caso de estabilidade provisória, relativo ao dirigente sindical. Você sabe que o dirigente sindical é alguém que precisa representar os interesses dos trabalhadores frente ao empregador. Por conta disso, ele tem que ter proteção no seu trabalho, ele tem que ser resguardado, porque senão ele não vai ter condição de ter a autonomia necessária. Da forma como a gente tem com os representantes da CIPA, nós temos também aqui com os dirigentes sindicais. Eles possuem uma estabilidade desde o momento do registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. Então, vamos ver o artigo da CLT que trata dessa estabilidade provisória. Artigo 543, parágrafo 3º, foi selecionado. Vamos lá. Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de associação profissional, até 1 ano após o final do seu mandato. Caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos dessa consolidação. Veja bem, em relação ao dirigente sindical, a gente já tem de uma maneira bem clara que os seus suplentes também têm a possibilidade da estabilidade provisória. Eu achei interessante, selecionei aí um posicionamento sumular do TST, no sentido de que você compreenda que quando o dirigente sindical estiver realizando o registro da candidatura, o empregador, e aí para começar a configurar a estabilidade desse trabalhador, deve ter ciência da existência dessa candidatura. Porque você se pergunta, preciso que o empregador tenha ciência disso para que a estabilidade comece a contar? E aí o TST já disse, veja a indicação da súmula 3691 do TST, na qual a gente se refere sobre a flexibilidade no ato da comunicação. Então, o empregador precisa sim ter ciência, mas não necessariamente é um ato rígido, extremamente formal, que não pode ser suprido. Então, assim, caso não seja realizada no momento inicial, de uma forma direta, o empregador, sim, ao tomar conhecimento dessa situação
de possibilidade de eleição do dirigente sindical, já pode confirmar a partir daí o cômputo da sua estabilidade provisória. Vamos trabalhar agora a terceira hipótese de estabilidade provisória. Vamos acompanhar aí no slide. Membro de comissão de conciliação prévia. As comissões de conciliação prévia, elas surgiram com esse objetivo de desafogar o judiciário. Apesar da gente ter críticas específicas, mas a mediação ela deve acontecer, a resolução de conflitos no âmbito administrativo interno, sim. E aí o objetivo disso é fazer com que essa demanda não chegue ao judiciário. Então a gente colocou aí no slide para você fixar. O membro da comissão de conciliação prévia possui essa estabilidade e essa comissão é criada no intuito de desafogar o judiciário. Foram instituídas pela Lei 9958 de 2000, objetivando uma conciliação fora do âmbito judicial, extrajudicial, que tenha validade para o direito laboral. Essa comissão de conciliação prévia, ela existe dentro do ambiente laboral para evitar que os conflitos cheguem na esfera judicial. Essas comissões possuem uma composição paritária. Dentro dessa comissão eu tenho representantes de interesse dos empregadores e representantes de interesses dos empregados. A estabilidade provisória, ela vai abarcar aqueles que defendem os interesses dos empregados e ela vai ser configurada desde a participação nessa comissão, do ingresso até 1 ano após o mandato. Então, a gente tem aí no slide, olha, essa comissão tem uma composição paritária e apenas os representantes dos empregados possuem essa estabilidade, que vai existir desde a posse até 1 ano após o final do mandato. Vamos trabalhar um pouquinho a proteção à gestante, e aí a gente entra no 4º tipo de estabilidade provisória previsto no nosso ordenamento jurídico. Bom, a estabilidade à gestante, ela ocorre da data do conhecimento da gravidez até o 5º mês após o parto. Acho que todo mundo já ouviu falar um pouco disso, sobre a necessidade que existe da preservação do emprego da mulher gestante. Claro que a gente fala em estabilidade gestante, mas a gente também tem que pensar na estabilidade daquele pai que também vai cuidar de uma criança, que também tem direito à licença. Vamos ver aí no nosso slide. Artigo 10 do ADCT. Até que seja promulgada a lei complementar que se refere ao artigo 7º, 1 da Constituição, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Você me pergunta, Nayara, essa estabilidade, quem é que precisa ter conhecimento da gravidez? É a pessoa que está grávida? É ela que tem que informar para o empregador? Como é que funciona isso? Aí a gente fez uma indicação aí no material da súmula 2441 do TST, que fala da teoria da responsabilidade objetiva. Bom, muito nos tribunais já foi discutido se esse momento da confirmação do início da estabilidade provisória, se é quando você que está gestante sabe que está grávida ou se é quando você resolve contar para o seu empregador. Porque veja bem, você está grávida, existe um medo de você contar para o seu empregador e aí a gente precisa pensar que às vezes o trabalhador está numa situação de instabilidade tal que ele quer esconder esse fato. Então aí a gente vai pensar em 2 teorias, a teoria da responsabilidade objetiva e a teoria da responsabilidade subjetiva, que vão abarcar essa situação de maneira a gente perceber se é ou não necessário que essa informação tenha sido repassada ao empregador de maneira clara. Bom, no ordenamento jurídico, com essa pacificação sumular, a gente tem um entendimento da teoria da responsabilidade objetiva. Através dessa teoria, basta que a gestante saiba que está grávida, exista a confirmação da gravidez e aí ela não pode ser retirada do seu contrato de trabalho por dispensa imotivada, porque ela tem estabilidade. Vamos imaginar que você fosse demitido, tá? Você não sabe que está grávida, mas assim que você é demitido, você por alguma circunstância faz um exame e comprova que você está grávida. E aí, você tem direito à estabilidade? Você acabou de ser demitido ou então você está cumprindo o aviso? Ou você está num contrato de trabalho por prazo determinado, é importante que você pense assim, já que nós temos a fixação da teoria da responsabilidade objetiva, então não vou olhar o sujeito, tá?
eu vou olhar a confirmação do fato. Grávida, sim, tem direito à estabilidade provisória. E é isso que acontece no nosso ordenamento. Então, se você foi demitida, descobriu que estava grávida, tem direito sim a retornar para o seu contrato de trabalho. A responsabilidade aí é objetiva em relação ao conhecimento dessa gravidez. Não precisa você ter dado, ou nem você saber e nem ter dado conhecimento ao seu empregador. Basta que, a partir do momento em que você tenha sido demitido, que você saiba que está grávido, você demonstre isso em processo e peça a sua reintegração ao seu trabalho. E aí é uma possibilidade resguardada na legislação. Vamos fixar um pouquinho o pensamento da súmula 2443 para os contratos de trabalho por prazo determinado. Não interessa se você tem um contrato de trabalho por prazo indeterminado ou um contrato de trabalho por prazo determinado. Essa estabilidade provisória que é entregue aí através da legislação à gestante, ela existe tanto nos contratos de trabalho por prazo indeterminado quanto nos contratos de trabalho por prazo determinado. Aí você diz assim, nossa, Nayara, mas eu fui contratada só por 3 meses. E aí no meio do segundo mês eu descobri que estava grávida. E aí eu contei para o meu empregador, mas o que ele me disse? Ele me disse que quando terminasse os 3 meses, acabava meu vínculo com ele também. Bom, o que eu posso te dizer é que não existe nenhuma impossibilidade na continuidade do contrato de trabalho de forma determinada para um contrato de trabalho indeterminado. Se você tem uma gravidez e uma situação de resguardo, de estabilidade provisória, tá certo? Dentro de um contrato de trabalho por prazo determinado, ela não pode ser excluída desse contexto, porque não existe diferença, já foi definido em súmula pelo TST, entre contratos de trabalho por prazo determinado e contratos de trabalho por prazo indeterminado, quando se refere a essa estabilidade gestante, tá? Uma estabilidade provisória. Essa estabilidade começa a acontecer do conhecimento da gravidez. E aí você já sabe que esse conhecimento não necessariamente é passar a informação ao empregador, mas é existir a confirmação dessa situação dentro da relação de trabalho, né? Você como empregado e você dentro da relação de trabalho. Então, a partir daí, até o 5º mês após o parto, você está resguardada com essa estabilidade provisória. Vamos pensar um pouquinho que essa estabilidade ela não é só inerente à gestante, ela é inerente também, por exemplo, ao pai, a um guardião, em caso de falecimento dessa mãe. Há uma previsão da Lei Complementar 146 de 2014 que diz assim, olha lá, está no slide. Estabilidade para quem obtiver guarda em caso de falecimento da genitora. Então, situação muito triste, que vai gerar uma mudança de toda a situação familiar e certamente aquele que ficar responsável por essa criança vai ter que usufruir dos benefícios de estabilidade que teria direito a gestante no caso falecida. Então, é uma situação que a legislação já mostra preocupação com o contexto familiar. Sendo que quando a gente fala de licença gestante, queria deixar bem registrado que a gente está falando também da licença paternidade. É uma estabilidade, sim, que existe provisória, mas existe resguardado também ao pai que tiver a guarda, as condições exclusivas daquela criança, em caso de falecimento da genitora. Então, é uma situação prevista, sim, na legislação. Vamos dar continuidade aí? Falando um pouquinho sobre o acidente de trabalho. Então, nós estamos na 5ª hipótese de estabilidade provisória. Acidente de trabalho. Primeiro, eu queria esclarecer que acidente de trabalho não é só uma situação abrupta, né? Alguma coisa que vitimou alguém dentro do ambiente laboral. A gente tem que pensar o acidente de trabalho também como as doenças profissionais adquiridas, né? LER, algum tipo de doença que esteja vinculada à execução do trabalho e que se comprove isso. Então, nesses 2 casos, ou de uma situação de um acidente, algo abrupto, eu tenho uma configuração do conceito de acidente de trabalho e também nos casos em que o empregado é acometido de uma doença oriunda do ambiente laboral. Bom, em relação à estabilidade provisória, vamos aí para o slide. O empregado só adquire a estabilidade em questão se ingressar em afastamento, auxílio-doença, no INSS, passando a receber da Previdência Social. Volta aqui para mim, vamos perceber aqui uma coisa. Se você ficou doente, tá? Você vai buscar a Previdência Social porque não está conseguindo trabalhar.
Os 15 primeiros dias são marcados pela empresa, tá certo? Então, assim, não mudou, já tentaram mudar isso, mas continua a mesma coisa. Em relação ao auxílio-doença, os 15 primeiros dias, eles são pagos pela empresa e a partir do 16º dia, o trabalhador já deve estar ancorado pela proteção vinda do INSS. Quando é que começa a estabilidade provisória? Quando você começa a receber o benefício pelo INSS. Então, o resguardo pelo INSS, a partir do 16º dia, configura o início do resguardo da estabilidade provisória para esses casos. Então, se houve um acidente de trabalho, por exemplo, se houve uma situação dentro do ambiente laboral, que o trabalhador teve que ser internado, teve que passar algum tempo em ambiente hospitalar, os 15 primeiros dias são arcados pela empresa. A partir do 16º dia, essa pessoa é encaminhada para o INSS e aí ela deve ser amparada pelo auxílio-doença. Vamos aí no slide. Essa estabilidade do acidentado é de 1 ano contado da alta médica, ou seja, do retorno do obreiro ao serviço. Veja bem, quando o trabalhador está recebendo o auxílio-doença, e isso pode ser por um prazo determinado, pode ser prorrogado, dependendo das situações de doença, esse trabalhador mantém o seu contrato de trabalho ativo, está em estabilidade provisória. Como é um caso de acidente de trabalho, de uma maneira bem específica, o FGTS precisa ser recolhido. Porque as pessoas vão pensar assim, ele vai ter um afastamento longo, é uma doença profissional, ele não vai retornar para o trabalho agora, então ele não é mais meu empregado. Não, a gente trabalha na situação de que na medida em que o empregado está afastado com o auxílio-doença, ele está protegido. E não só durante o tempo em que vai receber o auxílio-doença, mas também depois do retorno ao trabalho e 1 ano após esse retorno, ele ainda está protegido. Então, é um prazo ainda para que essa pessoa, retornando ao trabalho, ela tenha condições de reiniciar as atividades. Vamos agora fazer uma ponderação aí sobre a súmula 3783 do TST, que trata dessa estabilidade provisória em acidentes de trabalho, mas em contratos por prazo determinado. Vamos lá. Integra como estável o trabalhador que sofre acidente no curso do contrato de trabalho por prazo determinado. Possui direito à mesma garantia prevista no 118 da Lei 8213 de 91. Bom, quando a gente falou sobre a estabilidade da gestante, nós falamos que pouco importava se era uma estabilidade oriunda de um contrato de trabalho por prazo determinado ou indeterminado. A estabilidade provisória, ela acontecia, então, desde o conhecimento da gravidez até o 5º mês após ao parto. No caso do acidente de trabalho, isso também se configura em relação a contratos de trabalho, tanto por prazo determinado, que aí tem a indicação sumular, quanto em contratos de trabalho por prazo indeterminado. Então, não importa que tipo de contrato de trabalho existe, o que importa é se houve uma situação de acidente de trabalho e que esse acidente precisa gerar uma proteção, mesmo que seja uma proteção provisória, para o trabalhador que está sofrendo as consequências dessa situação. Bom, concluída essas observações sobre 5 momentos de estabilidade provisória, vale a gente considerar o que é a estabilidade contratual. Nós já falamos sobre estabilidade decenal, estabilidade provisória e agora vamos falar de uma situação de estabilidade contratual. Nayara, é possível que as partes entrem num acordo e coloquem no contrato que existe uma previsão de estabilidade para aquele ajuste? Sim, pode acontecer. Claro que é bem difícil dentro do ordenamento atual, porque a gente imagina que alguém quer, você como empregador, quer ter a possibilidade de retirar um trabalhador quando você tiver interesse. Então, mesmo que não tenha uma motivação específica, que não seja uma situação de justa causa, mas mesmo assim há essa possibilidade, a gente colocou aí no slide para você acompanhar. Vamos lá. A estabilidade contratual ou convencional, ela é rara e pode ser instituída de comum acordo entre empregado e empregador. Quando é que ela vai encerrar? Então, assim, algumas hipóteses em que se as partes fizerem esse ajuste, mesmo assim vai ser cessada essa estabilidade, porque não vai ser sempre, né? Então, aí, tá aí, hipótese de morte do empregado, hipótese de aposentadoria, hipótese de ocorrência de força maior, falta grave e um comunicado de dispensa do obreiro. Pode acontecer sim, dependendo de como as partes fizerem
o ajuste dessa estabilidade, ela pode existir dentro da situação contratual e ser alicerçada por alguma dessas hipóteses de suspensão. Bom, dando continuidade, nós precisamos falar um pouquinho, porque já estamos trabalhando essa questão do conceito de estabilidade, dos tipos de estabilidade, nós precisamos pensar na consequência dessa estabilidade em relação ao contrato de trabalho. Não só assim em relação à permanência, mas uma situação, por exemplo, em que essa pessoa é retirada do contrato. Aí você me pergunta, Nayara, se eu tinha a estabilidade provisória e eu fui demitido, e aí? O que eu posso pedir judicialmente? Então, vamos acompanhar no slide. Reintegração ou indenização? A reintegração ao emprego é o pedido a ser feito na ação quando o empregado é demitido sem justa causa no curso da garantia de emprego. Então, você imagine um trabalhador que tinha a estabilidade provisória e que foi demitido. Não é uma situação de justa causa. Então, é uma hipótese que você precisa buscar a justiça para conseguir retornar para o seu trabalho. E aí, a gente fala na figura da reintegração. A reintegração é o pedido de retorno do trabalhador que tinha estabilidade provisória para o seu ambiente laboral. Você pode me perguntar assim, Nayara, mas olha, eu não quero mais voltar, eu queria só que me indenizassem. Isso pode acontecer? Pode sim, vamos acompanhar. Olha, em certas oportunidades, os juízes têm o direito de converter a reintegração ao emprego em indenização. Os juízes, na medida em que analisam os autos processuais, eles têm condição de verificar, dependendo das circunstâncias da demissão, se esse trabalhador é favorável para ele voltar para um ambiente laboral, ser reintegrado? Será que essa situação é sustentável ou o ideal seria trabalhar com uma hipótese de indenização? É possível também. Essa é uma faculdade do juiz, tá? Compreender se é um caso de reingresso no ambiente laboral ou se é um caso de indenização. E aí a gente colocou isso no slide em azul para você. Vamos lá. No caso de se converter a reintegração em indenização dobrada, o direito aos salários é assegurado até a data da primeira decisão que determinou essa conversão. Então, se o magistrado compreender que você tem o direito à indenização, essa indenização será dobrada e você vai ter direito aos salários desde confirmados até a data da primeira decisão que determinou essa conversão da reintegração para o caráter indenizatório. Então, é possível sim a gente ter, dentro das possibilidades de uma estabilidade provisória, não a reintegração, mas sim o aspecto indenizatório configurado para o trabalhador. Vamos dar início agora ao nosso estudo específico sobre o FGTS. Então, nós vamos trabalhar um pouco sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Vamos aí para o slide. A constituição do regime do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço teve como finalidade conceder um tipo de poupança aos empregados, proporcionando-lhes uma garantia em caso de despedimento sem justa causa. Imagine que nós temos uma superação da estabilidade decenal. E com a Constituição Federal de 88, nós temos o fim do regime híbrido e a fixação de um regime único. A Constituição Federal traz no artigo 7º a possibilidade da dispensa imotivada. E dessa forma a gente começa a trabalhar com um regime único de fundo de garantia por tempo de serviço. Você pode ser demitido de forma imotivada. Então, qualquer momento, é uma situação bem mais insegura para o trabalhador, você pode não ter mais o seu emprego. E o que você vai ter? Então, o FGTS seria o que você vai dispor. Além, claro, do seguro-desemprego, o FGTS seria essa poupança, algum recurso que você teria para se utilizar financeiramente no caso das dispensas imotivadas. Então, quando o empregador lhe demite, você tem direito a utilizar esses recursos. Se você pedir para sair da empresa, você não pode sacar esse valor. Então, esse valor fica guardado. Onde que ele fica guardado, Nayara? Ele fica guardado numa conta específica, criada para essa finalidade, onde o empregador fez os depósitos mensalmente. Falando em depósito, a gente tem que pensar aí um pouquinho sobre
quanto é o valor que vai ser pago para cada trabalhador e quais são os trabalhadores que têm direito a essa garantia dentro da legislação. Então, vamos aí para o slide. O FGTS é obrigatório em relação a todo empregado, urbano e rural, avulso, que é equiparado ao empregado dentro da Constituição Federal, e o empregado doméstico, que é mais recente. O depósito mensal é de 8% da remuneração do empregado. E aí, quando a gente fala remuneração, eu queria que você percebesse que é aquela ideia que a gente tem dentro do direito do trabalho, que remuneração é tudo que a pessoa recebe. É a soma de salário mais gorjeta. Então, é 8% disso mensalmente depositado numa conta. Você me pergunta, Nayara, isso você tira de mim no meu contra-cheque? Como que funciona? Não, esse valor, ele não é debitado do trabalhador. O empregador é que, pelos custos dessa contratação formalizada, vai ter que arcar com 8% daquilo que lhe é pago, caráter remuneratório. Então, todo mês o empregador vai ter que depositar 8% na sua conta de FGTS. Inclusive, você, trabalhador, você pode ver esses depósitos cadastrando o seu telefone celular de uma forma bem simples, aí todo mês você vai receber uma mensagenzinha dizendo que já foi depositado o valor do seu FGTS. Porque é importante você acompanhar como é que isso funciona, inclusive em relação à atualização desses valores. Bom, vamos voltar lá para o slide. 8% da remuneração do empregado para depósito mensal numa conta vinculada, individualizada por trabalhador, não incidindo sobre vale transporte e bolsas de estudo. Nayara, quando tu fala que é 8% da minha remuneração, se eu receber uma indenização ou um vale transporte, vai incidir sobre isso? Quer dizer, aumenta o valor de recolhimento do meu empregador? Olha, gente, o que é parcela indenizatória não vai fazer parte dessa observação de 8% do FGTS. Então, assim, é a remuneração, é aquilo que é pago em virtude do trabalho. Então, é 8%. Em cima disso que lhe foi pago, vai ser colocado lá na conta do FGTS. Continuando aí, é preciso definir, são devidos nas hipóteses de interrupção do contrato de trabalho e nas demais previstas em lei. Exemplo, serviço militar, licença maternidade e paternidade. Dentro da nossa legislação, quando é vigente o contrato de trabalho, mensalmente o empregador vai ter que realizar os depósitos relativos ao 8% do FGTS, sobre a remuneração. Quando a gente fala em algumas situações de interrupção do contrato de trabalho, a gente tem que ver que são situações temporárias em que o trabalhador vai estar afastado, mas mesmo assim são devidos os valores relativos ao FGTS. Você precisa ter em mente aí que a única situação de suspensão do contrato de trabalho, e aí a gente começaria com uma interrupção, mas isso se converteria numa suspensão do contrato, seria quando esse trabalhador tivesse recebendo um benefício acidentário. Imagina aí, os 15 primeiros dias de alguém que sofre um acidente são custeados pela empresa. A partir disso, esse trabalhador passa a ser afastado pelo INSS. Esse contrato de trabalho dele, numa situação geral de recebimento de benefícios, a gente não teria obrigações aí para que a empresa continuasse vertendo as contribuições de FGTS, mas nos casos acidentários, sim. Então, é necessário que a empresa continue fazendo esses depósitos. Vai estar vinculado. Vamos falar um pouquinho sobre a contribuição do FGTS na rescisão contratual. Vamos ao slide. Na rescisão contratual, são devidas multas sobre o total dos depósitos devidos ao empregado, inclusive sobre os que não foram depositados, nas seguintes hipóteses: 50% na dispensa sem justa causa e na rescisão indireta, sendo desses 50%, 40% ao empregado demitido e 10% de contribuição social a ser recolhida na rede bancária e transferida à Caixa Econômica Federal. E 25% na situação de culpa recíproca e força maior, sendo desses 25%, 5% de contribuição social. E aí é o conhecido 40% de FGTS. Todo mundo que passa por uma situação em que é retirado do seu contrato de trabalho de maneira imotivada, vai ter a possibilidade de usufruir de uma multa. Então, assim,
O sistema de FGTS, ele foi criado para ser uma poupança. Então fica lá, guardando esse recurso todo mês. Quando há uma sinalização de que esse trabalhador vai ter o contrato de trabalho extinto, ele vai ser demitido sem motivação, esse trabalhador precisa ser indenizado por isso. Tem que ficar alerta para ser indenizado. A indenização é a multa de 40% do FGTS. Como que isso é calculado? Se você trabalhou numa empresa por 10 meses, então você vai ter 10 contribuições ao regime de FGTS na sua conta vinculada. Você vai somar esses valores e a empresa vai ter que fazer um pagamento de uma multa a mais no valor de 40% de tudo que foi depositado. Essa é a multa de 40% do FGTS. Aí você me pergunta, Nayara, mas você colocou aí 50%. É porque quando a gente costuma trabalhar a multa de FGTS, a gente só vê a ideia dos 40% do empregado. Mas existe uma contribuição também, que é uma contribuição social, dentro desse sistema, correspondente aí a mais 10%. Então você pode ver também multa de 50%. Não se assuste, tá certo? Ela é 40% para o trabalhador e 10% sobre essa contribuição social. Existe também essa possibilidade aí, definida no slide, da culpa recíproca, onde a gente trabalha com um percentual menor de FGTS, né, de multa, seria 25%, sendo que desses 5% vai na contribuição social. Vamos falar sobre a aposentadoria e a multa do FGTS, já que nós estávamos falando de quanto é a multa para casos de dispensa imotivada, vamos agora compreender como funciona em caso de aposentadoria. Vamos para o slide. A aposentadoria e a multa do FGTS. Essa multa só é devida em caso de contrato de trabalho rescindido por iniciativa do empregador. Não ocorre na aposentadoria. Nesse momento, é necessário um sinal de alerta, porque existe uma grande divergência doutrinária a respeito da manutenção da relação de FGTS após a aposentadoria. E aí eu quero acompanhar com vocês no slide a OJ 361 do TST. A aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação. Assim, por ocasião da sua dispensa imotivada, o empregado tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral. Veja bem, se você se aposenta, não existe uma atuação do empregador. Você simplesmente completou os requisitos para a aposentadoria e aí vai gozar desse seu benefício. Então, veja assim, nesses casos não existe a necessidade de pagamento de multa indenizatória de 40% de FGTS, porque o empregado aí, ele não está sendo colocado para fora da empresa pelo empregador por uma deliberação do empregador. É uma situação laboral existente. É a aposentadoria da pessoa. Mas vamos imaginar que você chegou o momento de se aposentar e que você continuou trabalhando na empresa. Então, assim, você se aposentou hoje e amanhã você já continua trabalhando, às vezes executando até a mesma função, pelo mesmo salário. A ideia aí é que você una as duas remunerações, né? Você tenha como aposentado o direito à sua aposentadoria, esse seu salário, por todo o período que você trabalhou, pelas contribuições que efetuou, e mais a continuidade, porque você está com saúde aí, com disposição para continuar seu trabalho. Nesses casos, o nosso entendimento legislativo mais recente, aí com muitas divergências nesse sentido, é de que quando você tem a continuidade desse contrato, né? Então, assim, de forma continuada, você aposentou e aí já no outro dia já está mantendo esse vínculo contratual. Então, é como se você não tivesse fechado esse pacto. E aí, futuramente, quando o empregador não quisesse mais que você permanecesse na empresa, ele teria que pagar, sim, uma multa indenizatória por todo o período contratual. Isso é bem divergente, tá? É preciso que vocês compreendam que essa OJ que foi apresentada para vocês é uma posição jurisprudencial que já foi contrariada em outros julgados, mas que é, sim, o posicionamento mais claro no sentido de que há uma responsabilidade do empregador caso, após a aposentadoria, ele continue executando seus serviços
na rescisão desse contrato mais adiante, cabe sim a multa indenizatória de 40% do FGTS ao empregado. Vamos falar sobre as possibilidades de saque, tá? E aí todo mundo quer saber, quando é que eu posso sacar meu FGTS? Existe uma previsão em lei? Vamos para a previsão legal? Os depósitos efetuados ao longo do contrato de trabalho podem ser sacados pelo trabalhador ou por seus familiares em caso de morte ou nas seguintes situações. Primeiro, demissão sem justa causa. Nayara, quando o empregador me coloca para fora da empresa, eu posso sacar meu FGTS? Sim, você vai receber as guias de seguro-desemprego e as guias para poder sacar o seu FGTS. Vamos para a segunda hipótese, rescisão indireta. Na rescisão indireta, nós temos um caso em que o empregado, por uma determinada situação laboral, se sente compelido a sair do emprego. Então, é aquela situação em que, de forma indireta, o contrato de trabalho, ele é rescindido ou ele se extingue quando o trabalhador se sente impossibilitado de permanecer naquele vínculo por culpa do empregador. Então, tem aí uma situação de possibilidade de saque. A extinção da empresa empregadora é uma outra possibilidade. Então, quando a empresa se encerra, a gente tem também a possibilidade de saque. Os casos de aposentadoria, e aí nós já falamos anteriormente que só não vai ter direito à multa indenizatória de 40% no caso de aposentadoria, mas ele pode sim sacar os valores depositados. E em caso de falecimento, quando houver falecimento do trabalhador, esse saldo pode ser sacado pelos herdeiros. Vamos para outras situações previstas na legislação sobre o saque. No slide, a inatividade da conta vinculada por 3 anos ininterruptos. Vamos acompanhar aqui comigo o seguinte raciocínio. Se você passa 3 anos fora do sistema do FGTS, a legislação permite que passados 3 anos do seu último contrato de trabalho, em que você ficou com esses valores bloqueados, você vai poder sacar esse dinheiro. Então, todo mundo que perdeu o emprego, pediu para sair e ficou com esses valores bloqueados, fica rezando para chegar o dia de chegar aos, fica rezando para chegar aos 3 anos. Então, só depois de 3 anos é que você vai poder fazer esse saque. E aí, quando a gente fala em saque, depois de 3 anos fora do regime de FGTS, nós temos que pensar que esse saque é programado conforme as datas de aniversário. Então, ultrapassados 3 anos, na data de seu aniversário, você se dirige até uma agência da Caixa para os procedimentos de saque. A próxima hipótese, quando o trabalhador é portador de uma moléstia grave, quando o trabalhador e seus dependentes foram acometidos de uma neoplasia maligna, quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus HIV, e em situações de utilização de FGTS para pagamento de prestações decorrentes de financiamento habitacional. Os trabalhadores podem utilizar os recursos do FGTS para financiamento de imóveis. Então, existe uma possibilidade desses recursos fazerem um abatimento nas prestações de um imóvel que ele financiou junto ao sistema habitacional. Isso tem que ser regulado pela Caixa Econômica e pode sim acontecer, desde que se cumpram os requisitos de concessão específicos no momento do financiamento. Bom, vamos, por fim, falar sobre a medida provisória 763 de 2016, que é essa que criou uma celeuma no final do ano passado. Vou poder sacar meu dinheiro? Não vou? Vê pelos casos que a gente já fixou agora há pouco, geralmente são situações em que você está cometido de uma doença grave ou só após ter 3 anos fora do regime de FGTS que você vai poder sacar valores que ficaram bloqueados. Ficaram bloqueados porque ou você foi demitido por justa causa ou você pediu para sair da empresa. Então, quando você foi que motivou essa extinção do contrato de trabalho por uma falta grave ou a pedido. Então, essa demissão a pedido, essa extinção a pedido, ela vai fazer com que os valores fiquem retidos. Bom, vamos aí para o slide. A gente coloca uma informação aí que a medida provisória 763 de 2016, ela vai permitir
o saque das contas inativas até 31 de dezembro de 2015. Então, veja bem, se você precisava aguardar 3 anos fora do regime de FGTS, é uma regra geral que já existe fixada, mas que vai ser amenizada agora com essa medida provisória. O que essa medida provisória faz é dizer assim para os trabalhadores, olha, se você foi demitido por justa causa ou se você pediu para sair de algum emprego e se a conta sua do FGTS se tornou inativa, inativa é uma conta que não tem mais depósitos, então ela não tem mais depósitos até 31 de dezembro de 2015, mesmo que não tenha completado 3 anos, que é a regra específica existente atualmente, mesmo que você não esteja fora do regime de FGTS, ou seja, você pode estar com a carteira de trabalho assinada hoje, você vai poder sacar esses valores no ano de 2017. Então, essa é uma novidade. A ideia, e aí vamos no slide, de estímulo à economia brasileira veio a partir dessa medida provisória, com o objetivo de realizar a recomposição da renda do trabalhador. Estima-se que 30 bilhões de reais, 0,5% do PIB, seja injetado na economia brasileira através dos saques das contas inativas de FGTS. Sabe-se que 86% das contas inativas no Brasil tem menos de um salário. Então, com a liberação pelo governo federal de um cronograma no mês de fevereiro, a partir daí será possível que todos os trabalhadores se utilizem da possibilidade de saque dos recursos nas contas inativas. Vamos fazer aí uma observação de que essa medida provisória, aí no último item, trouxe a possibilidade de divisão do lucro do FGTS, aí 50% dividido de maneira proporcional. Olha, nós sabemos que essas contas de FGTS, o recurso fica lá guardado e fica rendendo. A ideia é que essa medida provisória traga uma modificação na forma de rendimento. A gente tem hoje aí um rendimento baixo de 3% ao ano, mais taxa referencial, que com essa medida provisória passa a se programar numa nova regra, que certamente vai trazer mais benefícios para os trabalhadores que não puderem sacar esses recursos. Você me pergunta, Nayara, eu posso sacar o dinheiro do contrato de trabalho que eu tenho ativo hoje? Não, você pode sacar de contas inativas, que são contas que não têm mais depósitos até 31 de dezembro de 2015. Se sua conta é inativa, é de um contrato de trabalho que você pediu para sair, ficou bloqueado, ou foi demitido por justa causa, mesmo no caso de demissão por justa causa, você vai poder fazer o saque desses valores. Acredita-se que o cronograma será com base nas datas de aniversário, nos meses de aniversário, da mesma forma como funciona hoje. Então não é preciso você correr para uma agência da Caixa para verificar, de maneira que você pode se utilizar hoje da internet para consultar suas contas inativas no aplicativo FGTS, disponibilizado pela Caixa Econômica, para consultar o que você tem lá guardado e o que você vai poder sacar a partir de fevereiro de 2017. Se você não quiser sacar esses recursos, você não é obrigado, tá? Os economistas estão indicando que você utilize esses recursos para pagamento de dívidas com juros mais altos. Uma coisa que você precisa saber, tanto você não é obrigado a sacar esse recurso, como você também não é obrigado a utilizá-lo para finalidades específicas. Por exemplo, pagar uma conta, pagar um IPVA, um débito específico público, não existe essa vinculação. Você é o dono desse dinheiro, você pode fazer com ele o que você quiser, inclusive deixá-lo lá. Se você deixar, a consequência imediata é que esse recurso que fique lá de 2016 em diante, esse recurso vai render mais. E esse rendimento maior vai ter uma possibilidade de você ter uma ampliação desses valores. Então, é uma situação. Se você não está querendo sacar esses valores, você pode deixar esses valores guardados. Não existe nem obrigação para você utilizar o recurso, também não existe limite mínimo, né? Então, você... Nayara, eu tenho 5 mil lá, eu preciso sacar quanto? Não, não existe mínimo e nem existe limite máximo. Você pode sacar tudo. Por um determinado momento, o governo federal pensou em sacar apenas R$1.000, mas isso aí foi
superado com a medida provisória 763. Dessa forma, nós concluímos a aula de hoje. Eu quero agradecer a você que assistiu nossa aula, deixar o meu e-mail de contato, tá aí, nayaramorais@hotmail.com. Meu muito obrigado e até a próxima!